Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista plural. Meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui com o professor Walter Lowand, que é professor da Universidade Federal de Alfenas, aqui em Minas Gerais, e também é doutor em História pela Unicamp, mas passou aqui pela Universidade Federal de Ouro Preto. Muito tempo, né? Fiz a graduação e o mestrado aqui. Então Muito também bem. é daqui. Também É isso que é daqui. importante a gente lembrar. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, principalmente a FAPEMIG, que financia o nosso projeto, financia o canal Atualizando História e Cidades Plurais, e que a gente está aqui no contexto do primeiro colóquio Atualizando, que o professor Walter veio fazer uma conferência sobre, principalmente, abordar aspectos da história e do Antropoceno, e isso que vai guiar a nossa conversa hoje, a nossa entrevista. E eu já queria te perguntar, professor, é claro que é uma pergunta bem grande e é difícil de resposta em um tempo tão curto, mas o que é Antropoceno? Bom, obrigado, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, é um prazer estar aqui na UFOP, né? Eu tenho uma relação afetiva muito importante aqui com esse espaço, né? Então, fico muito feliz de ter sido convidado para falar aqui com vocês. Eu tenho trabalhado com esse conceito de Antropoceno desde mais ou menos 2016, 2018, com algumas publicações desde então, né? Mas, de maneira sintética, o Antropoceno ele é um conceito que foi pensado pela comunidade da ciência do sistema Terra, né, ou ciências do sistema Terra, que é uma comunidade interdisciplinar, né, no campo das ciências da natureza, para dar conta de um conjunto de transformações de âmbito planetário que estariam transformando, né, essa parte habitável do planeta, né, essa zona crítica, né, em que os seres vivos habitam, de modo que essa superfície terrestre ela já estaria começando a apresentar características diferentes daquelas que tinham se estabilizado há mais ou menos 12 mil anos, né? Então, essa época geológica anterior, que ficou conhecida como Holoceno, ela já não mais caracterizaria o presente planetário no qual a gente estaria vivendo. E essa que a gente aprende geralmente na escola, né? Nosso período é o Holoceno, então o Antropoceno é uma outra categoria. Isso, só que essa foi uma proposta dos cientistas do sistema Terra, que apareceu e começou a ganhar tração a partir dos anos 2000, e esse é um debate que está se desenrolando até os dias de hoje, né? Então, para os cientistas do sistema Terra, que desde a década de 50, por conta de uma série de medições atmosféricas, né, no contexto da Guerra Fria, em que você tinha um investimento muito forte em ciência e tecnologia em função da disputa armamentista, né, da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, por exemplo, né, os Estados Unidos começaram a testar bombas atômicas no seu território, em territórios coloniais, e era necessário medir a nuvem, né, a radioatividade, a dinâmica dessa radioatividade, como ela interagia com sistemas hídricos. Então você tem, por exemplo, uma conexão entre um sistema atmosférico e um sistema hídrico. E começou a surgir a necessidade de medir, de conhecer esses processos, né, de perceber essas conexões complexas entre diferentes sistemas. Então essas medições elas foram se acumulando a partir da década de 50. Em 1970, mais especificamente em 1972, você tem um relatório produzido pelo Clube de Roma mostrando, a partir desses dados, que a civilização, né, que a humanidade caminhava para um esgotamento dos recursos naturais disponíveis para a sua própria manutenção. Você tem um livro da Rachel Carson, né, que também é publicado na década de 60, final da década de 60, salvo engano, chamado Primavera Silenciosa, em que ela chama atenção para os efeitos do uso de DDT, como isso poderia impactar na biodiversidade. Então, você tem um conjunto de dados, né, que vão sendo construídos por essas diferentes ciências, pela climatologia, pela ciência da biodiversidade, né, vários oceanógrafos, várias especialidades, né, do campo das ciências naturais vão juntando esses dados e a percepção de uma curva exponencial a partir da década de 1950. Então todas essas características, né, que compõem no seu todo o sistema Terra começaram a mudar radicalmente a partir desse período, em relação direta a mudanças também de caráter social. Então, por exemplo,
aumento exponencial da população mundial, do número de cidades, do número de barragens, né? Então todas essas informações, elas chamaram atenção para o fato de que a atividade humana estaria diretamente relacionado com essas transformações ecológicas globais, conduzindo o planeta Terra para um cenário futuro de possível inabitabilidade. Então o que aconteceu? Em 2000, né, houve um evento numa cidade mexicana, salvo engano, Guavernaca, eu posso estar me esquecendo exatamente o nome da cidade, mas em que vários cientistas, né, disso que depois ficou conhecido como ciência do sistema Terra, estavam discutindo esses elementos, chamando atenção para o fato de que as condições que caracterizavam o Holoceno já tinham sido superadas, já tinham sido transpostas, né? E aí um químico que depois ficou muito famoso, né, um químico atmosférico, que é o Paul Crutzen, que foi prêmio Nobel pela pesquisa que ele fez com relação à camada de ozônio, né, ele chamou atenção para o fato de que a gente não deveria mais falar em Holoceno, mas a gente deveria então pensar numa outra nomenclatura que apontasse o ser humano como responsável por transformações planetárias, né? Seria a primeira vez na história geológica do planeta em que uma espécie seria responsável por esse conjunto de transformações. Então ele falou que não, a gente deveria começar a pensar que nós já estamos vivendo numa outra época geológica, que é o Antropoceno. Ele não inventa esse termo, ele descobre que, na verdade, um biólogo já tinha usado essa nomenclatura antes, que é o Eugene Stormer. Ele se junta com o Eugene Stormer, ele publica isso no boletim do IGBP, que é uma organização internacional que reunia esses diversos cientistas, e a partir de então isso soou como uma provocação para uma outra ciência, para um outro ramo da ciência, que é a geologia e mais especificamente a estratigrafia. Porque, na verdade, é a estratigrafia que define aquilo que a gente chama de escala de tempo geológica. Então, é importante isso, né? Para a gente entender essa discussão sobre o Antropoceno, é necessário a gente entender que existe uma historicidade do próprio planeta, né? O planeta ele não é assim como a gente está vendo, né? Ele não foi da mesma forma como a gente observa atualmente. Ele passou por várias fases, né? Então, é uma história geológica de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E os geólogos, eles datam essas transformações. Então, nós, historiadores, nós usamos conceitos epocais de maneira muito mais anárquica, né? A gente fala era, época, idade, mas sem muito critério para isso, para esse tipo de nomenclatura. Não tem um rigor categorial para fazer esse tipo de divisão cronológica. Mas na geologia não, né? Então a geologia divide a escala de tempo geológica em éons, eras, períodos e épocas. Então a gente estaria, segundo esses cientistas, passando por uma transformação numa dessas épocas, né? Então a gente estaria abandonando essas condições razoavelmente estáveis em termos de clima, de biodiversidade, de características de solo, de composição química dos oceanos, que caracterizou esses 12 mil anos, né, quando a humanidade proliferou pelo planeta, né, quando ela se expandiu e se constituiu da forma como a gente conhece hoje, em direção a uma zona de incerteza, né, porque esses cientistas, a partir da década de 50, eles começam a trabalhar numa outra perspectiva epistemológica, inclusive. Então não é mais aquela ciência newtoniana da linearidade, né, de causa e efeito. O que esses caras percebem é que uma mudança em um dos parâmetros de um sistema específico, como por exemplo o aquático, o marinho, o atmosférico, ele implica na transformação em outros sistemas. E como é um efeito em cadeia muito complexo, né? Ou seja, a mudança da composição da atmosfera, por exemplo, em termos de gás carbônico, ela vai afetar diversos outros sistemas, e isso acaba sendo imprevisível. Então a gente entra numa era de incerteza, né? E por isso há um debate na estratigrafia, na geologia, para saber se efetivamente a gente poderia chamar esse cenário planetário no qual a gente está vivendo de uma outra época geológica. Só para fechar, né, esse debate científico, para o pessoal da estratigrafia, não haveria ainda as condições necessárias para definir que nós estamos vivendo numa outra época geológica. Então houve um debate na Comissão Estratigráfica Internacional que tem se desenrolado desde 2009. Então tem um grupo, né, de cientistas, principalmente geólogos, mas também tem historiadores nesse grupo pela primeira vez, né, tem filósofos, vários cientistas de vários campos que se propuseram, então, a aceitar essa provocação da ciência do sistema Terra.
né? Veio um cara de uma outra área e falou assim, não, a gente está vivendo numa outra época geológica. Então, essa comissão internacional de estratigrafia, ela selecionou um grupo de pesquisadores para efetivamente verificar se havia condições de colocar mais uma época na escala de tempo geológica, né? Então tem um grupo liderado por já se aposentou agora, né, por um geólogo britânico que se chama Jan Zalaziewski, que se propôs a fazer esses estudos, né, para determinar onde começaria efetivamente o Antropoceno. A hipótese do Paul Crutzen é que o Antropoceno deveria ser colocado, né, na escala de tempo geológica a partir de 1784, em função da criação do motor a vapor, né, por James Watt. Isso durou um pouco, essa hipótese, mas conforme esses dados foram sendo acumulados, a proposta do grupo de trabalho do Antropoceno foi que essa data ela fosse delimitada a partir da década de 1950, porque seria só nesse período que a gente teria evidências globais, verificáveis empiricamente, de que todo o planeta, ou toda essa zona crítica habitável do planeta teria passado por transformações radicais, né? Então isso foi apresentado para a Comissão Estratigráfica Internacional várias vezes, né? Então você tem um relatório de 2017 que gerou uma publicação importante, e mais recentemente isso voltou à tona em 2024 nessa mesma comissão, mas que definiu que ainda é muito cedo para se definir que existe uma nova época geológica, né? Porque o geólogo ele está acostumado a pensar em uma época geológica, por exemplo, em termos de milhares ou milhões de anos. Então para eles ainda é muito cedo, né? Delimitar uma nova época geológica, sendo que a gente não sabe o que vai ser do futuro. Então a gente vive nessa era de incerteza também, em termos, inclusive, epistemológicos, né? Porque a gente não tem aquela previsibilidade do futuro, nem no campo das ciências naturais existe essa convicção, tá? Mas outra coisa seria falar dos impactos disso nas ciências humanas, não sei se você quer... Mas isso é importante, porque justamente eu acho que essa época de incertezas trazidas, eu vou usar antropoceno, desculpa os geólogos, tá? Eu vou usar antropoceno. Mas essa época de incertezas, ela é combinada com outros aspectos temporais que a gente tem discutido na historiografia, seja o presentismo, seja o atualismo, que a gente está aqui para discutir o conceito de atualismo, né? O nosso canal, ele pensa as coisas muito também a partir do conceito de atualismo. Então essa incerteza com o futuro, mas com uma certeza que parece que está acabando a Terra, então ela gera conflitos importantes, né, com a nossa identidade, com a nossa questão humana, né, o que a gente está fazendo aqui. E eu acho que aí tem uma relação importante com a própria história. Se a gente pensa que a história, ela é... Claro, se a gente pensa que a história é a história da humanidade, mas a gente está pensando também, talvez, uma história também pós-humana aqui, né? Porque a gente está muito alinhado com as ciências da Terra, com as ciências naturais, do solo, dos animais, né? Agora com a inteligência artificial, robôs, enfim. Então a gente também está pensando numa história para além do humano. E eu queria te perguntar justamente como é que o antropoceno se relaciona com a história. E eu acho que é um pouco disso também que você veio também falar que dessas implicações também na historiografia, né? Certo. Eu vou então falar de maneira mais geral como isso tem impactado o campo das ciências humanas e depois eu falo rapidamente sobre a minha proposta específica para esse debate, né, que eu apresentei aqui na UFOP no Colóquio Atualizando, né, que a propósito, né, queria te dar os parabéns pela organização, né, para você, para a comissão organizadora. Obrigado, é um evento muito importante, com debates muito instigantes, né, estou muito feliz de estar participando disso também. Então, o que acontece, né, os próprios enunciados desses cientistas do Sistema Terra começaram, e essa foi uma pesquisa que eu fiz durante o meu pós-doutorado na Unirio, né? Eu tentei avaliar o conteúdo dos enunciados dos artigos científicos publicados pelos cientistas do Sistema Terra e pelo pessoal da estratigrafia. E é muito evidente que os principais textos, né, os mais citados, que têm mais impacto na discussão internacional sobre esse tema, é muito evidente que eles não são só artigos científicos no sentido mais evidente, não são só descrições de fenômenos, não são só interpretações de modelos matemáticos, eles trazem também enunciados históricos e mesmo filosóficos, né? Uma coisa que reaparece na produção científica contemporânea, né? Era uma tendência, se a gente pegar, por exemplo, o livro do Lyotard sobre as transformações na produção de conhecimento no período que ele vai chamar de pós-modernidade, né? Você vê que tem uma tendência de autonomização do campo, né? No sentido dele se fragmentar cada vez mais, buscar resultados, buscar uma linguagem científica muito mais descritiva
do que prescritiva, né, do que normativa, do que indicar o que as pessoas deveriam fazer. Então é um retorno quase que numa visão mais, que a gente poderia chamar de maneira um pouco mais, generalizando um pouco, de uma ciência iluminista, né, no sentido de querer atuar na vida política também. Há um retorno dessa perspectiva nos enunciados do Ciência do Sistema Terra, né? Ou seja, quem assistiu, por exemplo, aquele filme Não Olhe para Cima, é um pouco, né, daquela sensação. Os cientistas estão vendo que tem algo que vai impactar a humanidade de maneira geral, mas é preciso comunicar isso politicamente, né? É preciso de uma ação política para que esses efeitos possam ser minorados. Isso meio que começa a acontecer no campo da ciência do sistema Terra. E outra coisa também é que desde a década de 60 já se sabe, por exemplo, dessa tendência de aquecimento global que hoje é muito evidente e desesperadora, né, de certo modo. Só que o fato da ciência indicar que a atividade industrial, da forma como ela vinha se desenvolvendo, né, global, cadeias de produção, formas de exploração do solo, né, de recursos naturais, da forma como vinha se desenrolando, isso traria problemas muito sérios para a humanidade. Então, acaba sendo uma crítica ao próprio modo de vida neoliberal, né, ao próprio modo de vida industrial moderno, conforme ele vinha se desenvolvendo. E isso vai atrair também para o campo das ciências do sistema Terra uma série de críticas negacionistas. Então tem um trabalho, né, da Naomi Oreskes com outro autor, que agora me foge o nome, eu acho que é Paul Conway, se não me falha a memória, que se chama Os Mercadores da Dúvida, em que eles documentam, né, assim, uma ação premeditada, né, organizada para produzir dúvidas a respeito dos consensos científicos, né? Então é colocar um cara lá no jornal, no noticiário, né, numa entrevista na televisão e dar o mesmo peso, né, você tem uma fala de um cientista renomado, né, que está apresentando consenso científico e uma pessoa que não é daquela especialidade, mas que vai dizer que há problemas naquela interpretação e dando o mesmo peso para duas pessoas que têm conhecimentos diferentes sobre aquilo. Foi caso parecido da própria indústria do tabaco? Sim, ela narra. Gerou um filme sobre, acho que o filme chama-se Obrigado por Fumar. Um filme bem legal que discute um pouco isso, né? Mas isso acontece em várias áreas. Várias áreas. Do petróleo também acontece. É muita questão de lobby, né? Então eles contratam cientistas, exatamente, mas fazem uma ciência também muito... Ou ela vai negar essas evidências, né? Isso tem também com o aquecimento global também. Eu não sei se chegou até com... Se a gente está pensando que aquele gás, o gás que fez o buraco na camada de ozônio, mas muito provavelmente também teve discussões acerca disso, né? Sobre como é que a gente, essas evidências científicas e todos os cientistas são contratados para debater isso. Né? Assim, o que esses autores mostram é que muitas vezes são os mesmos negacionistas, né? Eles se profissionalizam em fazer esse tipo de debate. E aí, uma análise, por exemplo, das predileções políticas desses cientistas mostram que eles têm um alinhamento muito direto, né, com uma posição mais à direita no cenário político americano, né, então estão ligados a think tanks, né, ou seja, essas empresas de aconselhamento, de lobby, exatamente, são as mesmas pessoas. O caso do clorofluorcarbono, sabe, o CFC, né, que foi, inclusive, foi essa pesquisa do Paul Cruikshank, né, que lhe concedeu o Prêmio Nobel em Química, né, se não me engano, em 1995. Não foi tão disputado porque o impacto industrial, né, da proibição de um elemento só, ele nesse caso ele atacou só os refrigeradores, né, compressores, esse tipo de coisa. Então a demanda política internacional, então você tem um protocolo de Kyoto, né, eu acho que é esse, de 1987, salvo engano, né, que proíbe, ou que orienta os estados a abolir o uso disso. Ele foi mais consensual, ele não teve tanto problema como, por exemplo, a questão do tabaco, a questão do uso de agrotóxicos, o próprio petróleo, né, cujo impacto econômico seria muito maior, né, para esses grupos que estão no poder em função desse tipo de atividade econômica, né. Mas então, aí esse negacionismo, esse é o ponto que eu queria puxar, ele também levou os cientistas a se posicionarem mais enfaticamente em termos políticos.
Então tem trabalhos como, por exemplo, do Michael Mann, né, que é um cara que foi, né, um cientista com seu grupo que fez o famoso gráfico em forma de bastão de hóquei, que mostra um aumento de temperatura a partir de dados colhidos em termos de milhares de anos, né, em função de análise, por exemplo, de discos de anel de árvore, que você consegue ver a temperatura ano a ano em função disso. Então ele mostra esse crescimento, né, do aquecimento global vinculado com a atividade industrial, com a emissão de gás carbônico, e ele passa a sofrer muitos ataques midiáticos, inclusive dirigidos à pessoa dele, à família dele. Então esses cientistas e essas cientistas vão se posicionar cada vez mais enfaticamente em termos políticos, né, de definir uma noção de humanidade que precisa ser preservada, de pensar os efeitos do desenvolvimento tecnológico, né? Então esse posicionamento político dos cientistas, que na maior parte das vezes está baseado numa noção muito genérica de humanidade, então dizer, né, que os humanos são responsáveis por essas mudanças. Então dizer isso, por exemplo, que se considera relações de poder colonial, né, relações de classe, relações de gênero, quem são os humanos que efetivamente promovem esse tipo de atividade industrial, né? Então, geralmente é uma ideia de humanidade muito genérica, muito etapista e evolucionista, a ideia de que o desenvolvimento tecnológico meio que seria, da forma como a gente conhece, inevitável, então seria essa própria tecnologia que precisaria ser mais desenvolvida para que a gente pudesse ter soluções futuras ou a possibilidade de continuar habitando o planeta. Então os cientistas eles se colocam como atores políticos fundamentais nesse momento. E isso vai trazer uma série de questionamentos no campo das ciências humanas. Então, o primeiro historiador, mas eu acho que é o primeiro intelectual no campo das ciências humanas que apresenta um debate consistente sobre como as ciências humanas deveriam se posicionar diante desse debate é o Dipesh Chakrabarty, né, no artigo de 2009, que foi traduzido como 4 teses sobre o clima da história, 4 teses sobre... Agora eu me esqueci o subtítulo, né? Mas é isso, é o clima da história, o título, que é bastante chamativo, né? Bastante interessante. É muito bom esse artigo, eu li para fazer a prova escrita aqui do doutorado. Ah, que interessante, né? Que já está sendo cobrado isso, que legal. Então ele é um autor, na verdade antes dele, a Sylvia Wynter, que é uma intelectual caribenha, muito genial, assim, eu gosto muito do trabalho dela, preciso conhecer mais ainda, né? Depois a gente vai falar aqui do livro, né? Mas tem um capítulo do Alan Pereira que fala da Sylvia Wynter como uma forma de pensar a questão climática também. Mas ela já tinha se pronunciado numa entrevista concedida em 2007 a Catherine McKittrick, estabelecendo relações entre, digamos, uma epistemologia que passou a se atribuir, né, chamar de moderna, baseada no cartesianismo, baseada nessa divisão epistemológica entre natureza e cultura, né, que também tem implicações raciais, como ela mostra. Ela já vinha fazendo esse debate antes mesmo do Chakrabarty, né, mas o Chakrabarty, ele 2 anos depois, ele publica esse artigo, que vai ter um impacto muito grande nas ciências humanas. Ele vai inspirar, por exemplo, as discussões que em 2013 o Bruno Latour vai fazer nas Gifford Lectures. Ele vai inspirar a Isabelle Stanguès, que escreveu A Intrusão de Gaia, né? Aliás, no tempo das catástrofes, né? Falando sobre a intrusão de Gaia, que é uma hipótese teórica dela para pensar o problema do antropoceno, muito específica também. Vai inspirar todos esses primeiros antropólogos, filósofos que vão se posicionar nas ciências humanas justamente para questionar essa noção genérica de humanidade, né? Essa ideia de que só há um caminho político, que seria pensar em tecnologias, pensar no avanço tecnológico, né? E não questionar os próprios rumos do desenvolvimento tecnológico como a gente conhece. A própria ideia de pensar o planeta como um objeto, sabe, distanciado, alienado do ser humano. Então, teve aquela foto que foi tirada naquelas primeiras expedições espaciais, na década de 60, 67, a gente vê a Terra pela primeira vez enquanto uma blue marble, né? Ou seja, aquela imagem bonita da Terra azul, que parece uma bolinha de gude, né? E aquilo gera uma série de efeitos afetivos nas pessoas. Mas um deles é pensar que a Terra ela pode ser entendida como uma máquina cibernética passível de
domesticação, de controle, né? Isso vai inspirar, por exemplo, várias utopias transhumanistas do presente, pessoas que querem gerir o planeta, né? Por meio da geoengenharia, por meio da intervenção direta nesses sistemas. Isso também é criticado em grande medida pelas ciências humanas, né? Você tem, por exemplo, o Eduardo Vieira de Castro, que também é influenciado, e a Débora Danovski, né, que escreve um livro Há Mundo por Vir, que também é muito influente, né, no debate internacional sobre o tema, que questionam, né, um pouco digamos, esse paradigma epistemológico e ontológico a partir do qual se fazia o debate nas ciências naturais, para mostrar, por exemplo, o quanto seria importante a gente considerar epistemologias e ontologias indígenas para pensar esse mesmo problema. Então começa a ter esse debate, né, em meados dos anos 2010, que as ciências humanas começam a perceber a importância do seu posicionamento nessa discussão. Só que tem um evento, né, um conjunto tem uma pesquisa científica que é apresentada em 2015 na revista Nature pelo Mark Meslin e Simon Lewis, que vai impulsionar ainda mais esse debate. Eles são cientistas naturais, são geógrafos, mas que vão apresentar dados que mostram a conexão direta entre essas transformações planetárias do antropoceno e o colonialismo. Uhum. Então eles vão mostrar que em 1610 eles identificam uma queda drástica na concentração de gás carbônico atmosférico, né, na atmosfera, então você tinha uma constante. Em 1610 você tem uma caída e depois esse número começa a subir. Então ali a gente estava em torno de 280 pontos por milhão de gás carbônico na atmosfera, hoje a gente está em 420. Assim, os efeitos em termos de temperatura e de acidificação dos oceanos são muito graves, né, nesse número que a gente está hoje. Então por isso que a gente teria que efetivamente cessar, né, a produção de combustíveis fósseis. Mas eles identificam, né, nesse período, em 1610, uma queda que está relacionada, né, a hipótese deles é a seguinte: você tinha em torno de 50 a 60 milhões de pessoas vivendo nas Américas, antes no século XV, até a invasão do continente pelos europeus. Com a chegada dos europeus, com a invasão dos europeus a este continente, essa população cai, né, nesse período de um século, de 50 a 60 milhões para 5 milhões de pessoas. Por conta de guerras, de fome, de doenças, né? O pessoal foca muito na questão epidemiológica, né? Mas não é só isso. Então você tem violência direta mesmo sendo cometida contra essas pessoas. E um dos maiores genocídios, extermínios em massa da humanidade, né? Que foi provocado pela colonização. Bom, essas pessoas, elas cultivavam o solo, né? Então hoje tem trabalhos do Eduardo Neves, antes dele do William Ballet, que mostram como os povos indígenas americanos, eles efetivamente cuidavam do solo. Eles eram agricultores também, não eram só coletores caçadores, né? Havia uma gestão agroecológica do solo que hoje a gente tenta entender porque é um caminho, né, para a superação desse nosso problema. E o que eles percebem é que esse preparo do solo era feito por meio de queimadas controladas. Então, né, é uma tradição, é um conhecimento, né, ancestral, uma tecnologia ancestral muito importante para a gestão da biodiversidade florestal. Só que com o extermínio dessas pessoas, essas queimadas regulares elas deixaram de ser feitas, né? E isso fez com que houvesse um reflorestamento e uma captura de carbono que teve impacto global, né, nessa queda de 10 pontos por milhão. Então, assim, uma primeira evidência de uma transformação global está associada diretamente com o massacre promovido pela colonização nas Américas, né? Isso fez com que, já tinha um trabalho antes desse que eu apontei, que foi publicado na Nature, né, do Lightfoot e de um conjunto bastante amplo de cientistas, já apontando outros efeitos em relação, por exemplo, ao uso da terra, ao uso de recursos, a transformação de paisagens, né? Então você tem outras evidências que sustentam isso. Eles falam também, por exemplo, da troca colombiana, né? Ou seja, trouxeram espécies, cultivos, plantas para cá, mas outras coisas foram levadas para a Europa também, né? Outros cultivares, outras espécies de plantas e de fauna também. Então, essa evidência científica de uma conexão direta entre exploração colonial e transformação planetária fez com que vários intelectuais, sobretudo intelectuais indígenas e negros, começassem a se posicionar, né, nesse debate, porque
isso já demonstrava uma coisa que era bastante óbvia para esses estudos pós-coloniais, decoloniais, né? E mais recentemente, se a gente pensar na obra do Antônio Bispo, contra-coloniais também. Então, a evidência, né, dos efeitos catastróficos da colonização, ela foi reforçada pelas evidências ecológicas globais desse mesmo processo, né? Algo que, obviamente, a gente já sabia, da destruição da Mata Atlântica, né, da destruição de biomas, da produção de paisagens monoespecíficas, né, ou seja, as monoculturas do Nordeste, né, monoculturas de café e coisas do tipo. Então, a gente já sabia, obviamente, desses efeitos, mas essa dimensão planetária ela também ficou comprovada. Então você tem, por exemplo, a Heather Davis e a Zoe Todd. A Zoe Todd é uma intelectual canadense indígena, né, da Métis, que propõe então que o Antropoceno seja delimitado a partir desse marco, que é o Orbis Spike, né, esse nome que essa hipótese vai receber. Ou seja, que a partir de 1610 se considere o surgimento do Antropoceno. E aí entra também nesse debate o Kyle White, que é um intelectual Potawatomi da América do Norte, também genial, né, propondo, por exemplo, como as perspectivas indígenas não são consideradas nos debates científicos a respeito do Antropoceno, mas como esses povos e esses conhecimentos já falavam desses efeitos há muito tempo. O próprio Davi Copenaua, né, que o trabalho dele é publicado no Brasil em 2015, mas já é muito anterior, né, ele já foi publicado na França antes, é uma entrevista que o Bruce Albert, né, ou seja, aliás, um estudo, né, um conjunto de relações que o Bruce Albert vinha estabelecendo com os povos Yanomami, especialmente com o Davi Copenaua, desde a década de 80, e ele já falava disso, né, ou seja, da queda do céu, dos efeitos da mineração, da exploração, enquanto possibilidade de destruição do cosmos, né, ou seja, das condições não só de habitabilidade, mas também de produção de sentido para as comunidades humanas. Então, o Ailton Krenak também entra nesse debate de maneira muito importante, ganha relevância no momento em que ele assume a Academia Brasileira de Letras. E assim, Catherine Yusuf, Nicholas Mirtsoeff, a própria Donna Haraway, Anna Tsing, Jason Moore, que propõe o conceito de capitaloceno, François Verger, que propõe a ideia de capitaloceno racial, mais recentemente o Malcolm Ferdinand propondo uma ecologia decolonial, mas mostrando as relações diretas entre tráfico escravista e transformações ambientais. Então você tem uma grande quantidade de trabalhos muito bem fundamentados, muito bem escritos, né, e pesquisas muito densas, né, do ponto de vista de uma história intelectual, mas muito baseada também nessas evidências das ciências naturais, defendendo a relação direta entre colonialismo e antropoceno. Eu acho que esse é o principal debate hoje no campo das ciências humanas, né? Ou seja, tentar entender, em primeiro lugar, esses processos, como a colonização produziu efeitos e consequências ecológicas planetárias, mas principalmente resgatar os movimentos de resistência a esse processo, que também são movimentos de resistência ecológica, né? E aí eu chego um pouco na minha própria pesquisa, né, que você tinha pedido para eu falar um pouco também. Então, a gente, na Universidade Federal de Alfenas, onde eu trabalho, né, sou professor lá do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica, a gente constituiu um grupo de pesquisa muito recentemente, né, vamos registrar isso primeiro como projeto de extensão, mas já tem um grupo de pesquisa anterior, que é o Heranças Cosmológicas e Devires Extramodernos, então a gente vem pesquisando coisas a esse respeito desde 2018, 2019, mas agora a gente deu uma nova identidade para esse grupo, né, que vai se chamar o Laboratório de Políticas do Clima e Historicidades no Antropoceno. Então a gente trabalha com essa ideia, né? Aqui, inclusive na minha fala, eu propus chamar esse período que começa em 1492, com a expansão colonial ibérica, né, europeia de maneira geral, eu proponho chamar esse período de História do Pós-Holoceno. Por que eu não estou falando antropoceno, capitaloceno, né, e outras terminologias que aparecem? Primeiro, porque eu acho que a hipótese do capitaloceno, ela não exclui, por exemplo, a hipótese do plantationoceno. Essas duas não excluem, por exemplo, a gente pensar na dimensão patriarcal das visões de mundo que vão orientar essas formas de transformação ecológica. Então não são hipóteses contraditórias entre si, todas elas trazem explicações relevantes, né? Então, primeiro que eu não quero fechar com nenhuma delas, eu quero perceber em que medida elas podem se concatenar, né, de maneira complexa e produzir uma crítica cada vez mais efetiva.
Mas, por outro lado, né, uma coisa que não há dúvida é que a gente não vive mais em condições análogas àquelas dos 12 mil anos anteriores, né, à nossa vida presente na Terra. Então, eu acho que o pós-holoceno, né, a ideia de pós-holoceno, ela é capaz de abranger não só essa imposição ontológica colonial, eu falei um pouco sobre isso ontem, né, mostrei a complexidade disso que eu estou chamando de uma matriz ontológica colonial e os impactos ecológicos advindos disso, né, não só ecológicos, mas também em termos genocidários, né, destrutivos, mas é uma matriz ontológica que é imposta pela colonização por sobre um outro conjunto muito diverso, muito plural, de cosmologias, né, de povos indígenas que habitavam esse território de diferentes formas. Então, há uma tendência de pensar que ontologia, né, a discussão sobre ontologia, é um patrimônio da ciência, da filosofia ocidental. Né? Só a filosofia pode pensar em ontologias. A partir da virada ontológica da década de 90, a gente tem percebido, tem conhecido cada vez mais que povos indígenas também refletem sobre a qualidade dos seres. Só que essa reflexão sobre a qualidade dos seres tem efeitos ecológicos, né? Então, se eu considero uma árvore, né, um animal como um sujeito e não como objeto, isso vai ter efeitos ecológicos que, no nosso caso, são muito importantes, né? Porque valorizam a biodiversidade, a pluralidade de seres existentes, né? Do ponto de vista dessas matrizes coloniais, há sempre uma ideia de domínio, né? Então, eu falo, por exemplo, que ela tem uma visão mais edenista, que, né, promete, que cria uma ideia de humanidade universal a ser realizada num futuro distante, né? Então as pessoas têm que agir dessa forma, produzir riquezas ou usar, conforme está lá no Gênesis, né, os recursos naturais para a vida humana. Então tem esse, realmente é uma cosmologia, né? Porque tem a ver muito com a questão religiosa, cristã ocidental, e com a cosmologia e a religião dos povos originários aqui, né? Exatamente. Então, assim, tem diversas formas, né, dessa mais edenista, né, mais religiosa, que também se transforma no próprio racionalismo, né? Ou seja, a ideia de sujeito universal também é uma forma de transcendência. Dominação da natureza, racionalidade, né? Exatamente. Mas também tem um viés mais digitalista, capitalista, né? De reduzir tudo a números. Então tudo pode ser explorado porque tem valor comercial, o outro valor não interessa, né? Isso está muito presente, obviamente, no pensamento neoliberal, no pensamento neoclássico, né? Antes do neoliberalismo. Mas também, obviamente, a gente tem visto o supremacismo como uma dimensão importante dessa ontologia colonial. Ou seja, a ideia de que existe uma tradição ocidental que tem que ser preservada contra o comunismo, contra visões internacionalistas, né, contra a família, esse tipo de discurso que a gente tem visto circular muito, né, nos últimos anos. Mas que também prega, por exemplo, que os povos indígenas, como a gente viu em discursos, né, do próprio ex-presidente Bolsonaro, que, né, agora é inelegível, o fato de que os indígenas, na verdade, estão doidos para se tornarem como nós, né? Ou seja, é como se a condição de indigeneidade fosse uma condição ontológica passageira, fadada à extinção. Isso é, obviamente, uma forma de, dentre outras mais diretas, de considerar que a existência do outro ela não tem valor, né? Mas isso também libera o território para a exploração capitalista. Então, eu penso a história do pós-holoceno como essa disputa por territórios, né? Essa disputa por domínio, mas por acumulação capitalista também, que se processa a partir da expansão colonial, mas também pensar as resistências a esse processo, né? Como diferentes povos reagiram, né, e conseguiram se defender, constituir territórios, pensar em tecnologias de resistência que podem ser reativadas hoje, né? E aí eu não estou falando de nós, da academia, reativarmos isso, mas a importância, por exemplo, da gente construir essas referências para potencializar, por exemplo, povos que querem defender esse modo de vida. Então, quando a gente está falando de demarcação de terras indígenas, por exemplo, a gente está falando também da preservação dessas tecnologias que são fundamentais para a habitabilidade planetária. Então, lá no Lapátia, né, que é o nosso laboratório, a gente está preocupado em pensar pesquisas que retomem a discussão sobre a história da colonização, mas pensando nessas resistências enquanto resistências também ecológicas.
né? Então o trabalho do Antônio Bispo dos Santos é uma referência muito importante para a gente pensar isso, mas todas essas discussões, né, que pensam as relações diretas entre colonização e suas consequências ecológicas planetárias, né, mas também chamando atenção para a importância da gente incluir na pesquisa que a gente faz na academia, inclusive de forma colaborativa com as pessoas que conhecem essas visões de mundo, né, mas incluir essas ontologias, essas filosofias, essas cosmologias nos problemas que a gente pensa historicamente também, né? Então não é assim uma romantização dessas, né, não são simplesmente visões de mundo, são formas de compor o mundo que merecem ser conhecidas, que merecem ser identificadas, que merecem ser valorizadas, que merecem espaço, né, na academia para que esses instrumentos, essas tecnologias universitárias que a gente dispõe possam ser postas a serviço também nesses modos de vida dessas pessoas, né? Então, nosso trabalho, por exemplo, a gente vai apresentar na Ampu, né, tem dois pesquisadores de iniciação científica que vão expor seus trabalhos, né, o Saulo e a Júlia, mas tem uma diversidade de outros trabalhos de iniciação científica, TCC e mestrado, em que a gente busca, por exemplo, o Saulo ele mostra como o Amílcar Cabral tinha na sua concepção revolucionária uma base ecológica muito forte, ele era agrônomo, né, então essa dimensão da exploração colonial do solo era muito importante para a atividade política dele. A Júlia, por exemplo, vai trabalhar com o conceito de caracoles, né, no movimento zapatista. Em que medida, por exemplo, um conceito relacionado a essas cosmologias maia, elas informam tanto uma prática política quanto uma prática ecológica. E é um conceito formulado por mulheres andinas, né, por mulheres indígenas. Então tem vários trabalhos, né? O André Gustavo está trabalhando com o conceito de Pachacuti, que pensa a morte, que é uma dimensão muito importante para a reflexão sobre o antropoceno, né? Ou seja, a questão da perda, o que a gente está perdendo, como fazer o luto das coisas que inevitavelmente vão perecer. Tem um outro estudante que está trabalhando, por exemplo, com a exploração da margem equatorial, em que medida esse debate ativa diferentes visões de futuro, um pouco na linha do que o Rodrigo Turim propõe, né? Pensar os futuros potenciais que emergem no presente em função da discussão sobre o antropoceno. Outra estudante, a Gabriela, está trabalhando com a usina hidrelétrica de Belo Monte. O Luiz Ricardo, que é um outro estudante de IC, analisa a atuação do movimento dos trabalhadores sem terra no sul de Minas e como eles evocam conhecimentos dos povos ameríndios, né, e como que isso aparece, por exemplo, no coletivo Mulheres da Terra, que cultivam plantas na região, né, que promove a biodiversidade, que tem uma relação muito importante com esse tipo de atividade. Então posso estar esquecendo, né, de algum trabalho, me desculpem aí Mas a gente vai colocar aqui o link Muito obrigado. Lapátia, principalmente do Instagram, sigam o Lapátia no Instagram também. Não sei se tem canal no YouTube ou não. Ainda não, mas pretendemos criar. Quando tiver, a gente também coloca aqui na descrição para o pessoal seguir. Obrigado, Gabriel, mas em síntese é isso, tá? E você tem publicado um livro, né? Tá aqui, Antropoceno, Perspectivas Historiográficas, com o professor Walter aqui e o professor Rodrigo Turim, que foi mencionado, né? O professor Rodrigo é professor da Unirio. E eu queria que você me contasse um pouco mais desse livro que tá lindo, por sinal, tá? A edição dele aqui, gente, é um papel com uma qualidade muito boa, a impressão muito boa também. E o que vocês estão trabalhando especialmente neste livro aqui? Então, essa ideia foi inicialmente do Rodrigo. Ele já tinha esse desejo de trazer a discussão sobre o antropoceno para o público de historiadores e historiadoras, mas de uma forma que pudesse ser uma espécie... No primeiro momento a gente pensou no manual, né, no handbook, numa enciclopédia, alguma coisa desse tipo, para que a gente tivesse um material que pudesse ser trabalhado, por exemplo, nos cursos de graduação. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente queria incentivar os historiadores e historiadoras que a gente convidou a fazer uma reflexão também sobre como diferentes áreas da historiografia reagem à discussão sobre o antropoceno. Então, quando o Rodrigo me convidou, fiquei muito feliz com esse projeto, né? Aceitei prontamente contribuir, porque foi uma oportunidade, primeiro, da gente mapear historiadores brasileiros, historiadores e historiadoras brasileiros e brasileiras que estão pensando esses problemas também, mas ao mesmo tempo saber como que cada tradição, cada subcampo da historiografia
tem pensado esse problema. Então a gente... E eu vi aqui no sumário que tem vários temas, por exemplo, e são Exato. vários pesquisadores e pesquisadoras. A gente tem, por exemplo, aqui um texto do professor Guilherme Bianchi, que já tem uma entrevista aqui no canal do Atualizando, da Maria da Glória Oliveira, da Maria Inês Modrovic, e tem sobre ensino de história, por exemplo, aqui, desafios do ensino de história no antropoceno, história da ciência, história ambiental. Então é um livro que ele tem uma diversidade temática também muito grande, né? Exato. Então a gente tem, quais são os temas com os quais a gente trabalha, né? Então a gente trabalha com a historiografia numa perspectiva afrodiaspórica, que é o texto do Allan Kardec Pereira, a partir da perspectiva das relações de gênero, que é o texto da Maria da Glória, a partir da perspectiva da história indígena, que é o texto do Guilherme Bianchi, a história social e econômica, né? Então tem um texto do professor Leonardo Marx, que é assim uma grande obra de erudição. Eu passei a ver a história econômica com outros olhos, né? Fazia tempo que eu não visitava esse campo, então eu achei que foi muito rejuvenescedor conhecer essa discussão como ele coloca. Tem o trabalho, né, da Dominique Sá e do André da Fiocruz sobre história das ciências, da Lise Cedré sobre história ambiental, a discussão da Natasha Ostos, né, sobre história multiespécie. E esse capítulo que você mencionou sobre o ensino de história, ou seja, como que a BNCC encara o problema da história ambiental, que estratégias a gente pode pensar para o ensino de história para trazer essa discussão sobre o antropoceno, que, não sei, né, espero que vocês estejam convencidos que é importantíssima, né, para o nosso campo. O capítulo do Joca Novitz e da Alice Freisleben. Isso, exatamente. E tem também um capítulo meu sobre como o campo dos estudos críticos de patrimônio já tem discutido o problema do antropoceno há bastante tempo, mas como a gente pode pensar isso também na historiografia. Então, a ideia é que cada um desses autores e autoras pudessem pensar, fazer uma revisão bibliográfica, né, de como essa discussão tem sido pensada e discutida em cada um desses subcampos, mas também trazer propostas, né, reflexões teóricas, para a gente pensar como transformar o nosso campo, né, como a historiografia pode se acomodar, se transformar, como ela pode se colocar diante desses problemas, né? Então, é um livro que pode ser usado, por exemplo, nas aulas de graduação. É muito difícil, né? A gente quer trabalhar com antropoceno, mas você não tem muitos, nas aulas de história da historiografia, teoria, né, história ambiental, alguma letiva, mas você não tem artigos de síntese, né, textos de síntese. Então essa foi uma preocupação inicial. Ou de revisão também. Ou de revisão, né? Não é que não existam, né, mas não é o foco da produção de artigos, nem periódicos, apresentar esse tipo de síntese. Então a gente teve essa preocupação. Mas teve uma preocupação também de pensar nos desafios éticos, ontológicos, institucionais que a discussão sobre o antropoceno coloca para a historiografia. Então, cada um a seu modo, né, não tem um fio condutor, os autores e autoras tiveram muita liberdade para compor esses capítulos, e por isso mesmo os capítulos ficaram muito interessantes, né, muito bem organizados, né, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente conseguiu nesse trabalho. Então, espero, né, que possa ajudar efetivamente nos cursos de graduação para quem quer começar a entender como a discussão sobre o antropoceno pode ser trazida para a historiografia. A gente espera que esse possa ser um bom caminho, né? Um bom primeiro passo para essa familiarização com o tema. A gente vai colocar um link para vocês acessarem, para obter o livro. Muito bonito mesmo, eu acho que achei a edição assim maravilhosa, e pelo lido aqui no sumário ele parece ser bem abrangente e também tem um espaço bem introdutório para relacionar o antropoceno com a historiografia. Super recomendo, tá, gente? E professor, eu queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa, se faltou falar alguma coisa aqui na nossa entrevista, que você quiser complementar a nossa conversa. Não, eu queria só destacar, né, a importância de trabalhos como esse que vocês aqui do Atualizando, né, fazem, de divulgação histórica, muito abrangente, né, que pensa, obviamente, questões do presente, como a gente tem vivenciado esses dilemas, né, que nos colocam diante de incertezas com relação ao futuro, como superar, em grande medida, essas perplexidades, né, as quais a gente enfrenta cotidianamente. E eu acho que o trabalho que vocês fazem, né, de abrir para várias perspectivas, de chamar pessoas que trabalham com diferentes áreas, é algo que a gente precisa efetivamente desenvolver, né? É óbvio que há todo um debate, né, que você conhece muito bem, você tem uma discussão muito importante acontecendo aqui no colóquio também sobre inteligência artificial, sobre algoritmos, sobre autoria, como a gente responde a tudo isso, né? E eu acho que esse grupo, né, essa proposta de vocês tem apresentado uma solução para que a gente possa retomar um diálogo, né, com o público
que não nos via muito enquanto referências para o debate político do presente. Então acho importante nos unirmos, né, cada vez mais, os historiadores e historiadoras que têm preocupação com essa dimensão ética, né, e política do nosso ofício, e apresentar, né, essa possibilidade. Ou seja, ainda é relevante ser historiadora no Brasil, né? Ainda é importante ao nosso posicionamento, porque esses problemas do presente nos dizem respeito diretamente. Então, parabéns, tá, pelo trabalho de vocês. Obrigado, Vida longa ao Atualizando, tá? E obrigado pela oportunidade. Obrigado a você por ter vindo conversar com a gente, foi uma conversa ótima. Obrigado. E todo mundo que está assistindo, não se esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, nos seguir no Instagram, seguir a Pátia também no Instagram. E também, se está assistindo pelo celular, hypar esse vídeo aqui. E a gente vai colocar o link para acessar o livro, para você conseguir adquirir o livro Antropoceno, Perspectivas Historiográficas. Muito lindo livro, tá? Super recomendo a leitura. E, professor, de novo, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Gabriel. Conversar com a gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.